Então fala você que se conecta comigo para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Eduardo Ferrari. Vamos falar de Vasco. Mas antes, eu peço para que você se inscreva aqui no canal, deixe aí o seu like, acione o sino das notificações. É muito importante a sua inscrição aqui no canal. Aqui, gente, o YouTube tá dando uma bugada de vez em quando, tá? No botão da inscrição, esse botão vermelho aqui embaixo. Então, vai lá e confirma a sua inscrição. Você que ainda não é inscrito e gosta dos conteúdos aqui do canal Vasco Connection. Valeu? Bom, pessoal, entrar nesse assunto aqui, eu li alguns comentários ontem a respeito da minha opinião sobre o técnico interino hoje do Vasco, Emílio Faro. É fato que a coisa preocupa o torcedor vascaíno, preocupa a comissão técnica quando não começa a funcionar na realidade, né? Tipo, pô, tô jogando fora, é o quarto jogo que o Vasco não vence e tal. Preocupa, não, vocês têm razão. Eu não estou tirando a razão do torcedor vascaíno. Eu estou querendo dizer o seguinte, é o técnico tampão. Se a gente bater no técnico tampão, até porque ele já disse diversas vezes que ele não é o técnico, ó, não sou técnico, não quero trabalhar na função, enfim, eu não estou pronto para isso, é isso que eu entendo. Nós temos que respeitar a opinião pessoal do cara, dar esse suporte que é o apoio que a torcida do Vasco está fazendo, até que o Vasco encontre um novo treinador. É o que eu pensei ontem, entendeu? Foi nesse sentido, não foi de, tem que manter. Não, se ele não quer, vamos respeitar o querer do treinador e procurar um novo treinador. Agora, eu li algumas matérias, eu vi algumas questões que eu sou da seguinte opinião. O momento é para um treinador pesado. O Luxemburgo ontem disse que tem muito carinho pelo Vasco, estaria até disposto a voltar pelo Vasco. Renato Gaúcho é outro treinador de nome que eu venho falando aqui, que eu disse aqui que eu conversei com pessoas ligadas ao staff do treinador. Por isso que eu trouxe a informação aqui, de que ele topa o projeto, de que ele topa o Vasco. E que a Série B não é um empecilho para ele voltar para o Vasco. Entendeu? Foi isso que eu quis dizer. Ele topa o projeto. Então, isso, é o Vasco, beleza. Vou trabalhar no Vasco. Quero. E talvez para ele, para o Renato Gaúcho, seja uma questão de honra, porque o Renato Gaúcho teve 3 passagens pelo Vasco. Uma, ele quase classificou o time para a Série A em 2005, 2006. Ele chegou na final da Copa do Brasil com o Vasco e em 2008, infelizmente, caiu o time muito limitado do Vasco. Né? Então, assim, é nesse sentido que eu estou dizendo. Agora, se você perguntar sobre as escalações, também vou discordar de algumas escalações que, assim, jogadores que não vêm rendendo, que eu acho que deveria dar oportunidade para outros jogadores. Os meninos da base estão voando nesse time. Estão voando na Série B. Talvez seja o momento para parar e refletir, olha, peraí, esses meninos correm pra caramba. Série B é correria. Esses meninos estão acostumados com pauleira aí nesses campos aí, jogando no sub-20 do Vasco. Tem talento. Então, eu sou dessa opinião. Tá? Então, se for para contratar, a diretoria do Vasco, na minha opinião, não pode apostar. Não pode fazer aposta em treinadores, principalmente treinadores que não conhecem o Rio de Janeiro, a torcida do Vasco, o momento que o Vasco está vivendo. Quando eu falo em Renato Gaúcho, eu falo em Vanderlei Luxemburgo, você não está tirando a capacidade de outros treinadores. Muito longe disso, muito longe disso. Tá? Você não tá fazendo, até porque se o outro treinador chegar, nós vamos apoiar. Por que nós vamos apoiar? Porque nós queremos ver o Vasco de volta para a Série A, na Série A do Campeonato Brasileiro. Fato, ponto. Né? Então, assim, a questão do Vanderlei e a questão do Renato é o conhecimento. Né? Vou repetir aqui. Um cara que conhece o Vasco, um cara que conhece o Rio de Janeiro, um cara que conhece a cobrança da torcida do Vasco, sabe como funciona esse ambiente. Então o Vasco tem que ser muito assertivo. Né? O Paulo Brax está trabalhando nessa questão do novo treinador para o Vasco. O Vasco, então, deve anunciar nos próximos dias um novo treinador. E aí, como é que vai ser? A torcida vai pegar no pé, a torcida está apoiando. Vai abrir vendas de ingressos aí para os jogos. Por mim, sabe, aqui para, de repente, dar oportunidade para todo mundo se programar e ir aos jogos. Vai uma sugestão aqui, assim, de papo de bobo, tá?
abre venda para todos os jogos do Vasco. Se os jogos em casa for em São Januário, então abre venda para todos os jogos do Vasco. Daí esgota tudo, né? Os torcedores têm a oportunidade de ir aos jogos, porque você vai abrir mais de, sei lá, 150 mil ingressos, somando todos esses jogos. E, de repente dá oportunidade para o torcedor. Entendeu? Porque a torcida vai apoiar. Né? E o Vasco hoje, eu acho, tá, gente? Que deveria fazer, sim, 1 ou 2 jogos no Maracanã para 65 mil pessoas. É uma questão da diretoria, né? Desse consórcio aí que, infelizmente, não respeita o contrato, né? De isonomia, e isso acaba atrapalhando também, tá? São Januário é nosso caldeirão, é a nossa casa, sabe? Mas os vascaínos estão alucinados para ir aos jogos do Vasco e empurrar esse time para frente. Então, o fator do Maracanã e de São Januário não é aquela questão não, Eduardo, São Januário é a nossa casa. Eu amo São Januário. Acho São Januário lindo. Ninguém vai falar mal de São Januário perto de mim. Porque vai arrumar guerra, vai arrumar confusão. A questão é a torcida do Vasco, que é a verdadeira dona do clube, que quer ir aos jogos. E o Maracanã tem uma capacidade maior de torcedores. É só isso, é só essa a questão. Então, você jogar para 20 mil pessoas é uma coisa, você jogar para quase 70 mil pessoas é totalmente outra. Passa a motivação, a psicologia dos jogadores, os jogadores vão correr mais. O Vasco não vai contratar mais ninguém esse ano. Daqui para frente, o técnico Emílio Faro, ou se o Vasco contratar um outro treinador, que não seja o risco, né? O Mauricinho, não sei o que e tal, pô, olha o que deu. O Vasco perdeu toda a gordura que construiu no primeiro turno. Esse altos e baixos viria em algum momento da Série B também, né? Pô, Eduardo, o Vasco não vai ficar bem a Série B inteira, mas o Cruzeiro tá bem, o Cruzeiro tá se consolidando, na minha opinião já tá praticamente na Série A. O Vasco tem que vencer 6 decisões, 6 jogos. O Vasco tem que vencer. Sejam eles em casa, fora de casa, tem que vencer. E vai vencer, gente. Vai vencer. E vamos apoiar. E aquela, -1, -2, -3. E quando, graças a Deus, ponto, já foi. Acabou essa parada de Série B pro torcedor. Tá certo, gente? Então, é assim que eu enxergo, sabe? E com todo respeito, todo carinho do mundo, podem comentar sempre. Eu não tô aqui, eu não sou o dono da verdade, muito longe disso, pela madrugada. Sabe, quando eu coloco os vídeos é para vocês comentarem mesmo, até porque tem alguns aqui que chegam falando coisas que não quero nem saber. Meu coração, não quero nem saber. Alguns eu respeito, né? A maioria, né? A gente respeita porque são comentários construtivos, comentários maneiros. Agora, tem umas pessoas que realmente não estão falando o que o torcedor quer saber. Tipo, olha, Eduardo, eu acho isso aqui sobre o time. Olha, eu acho... Pô, galera, na boa, momento do Vasco agora, de coração, primeiro ponto, acreditar, confiar nesse retorno para a Série A e apoiar esses jogadores, é o que nós temos, tá? Temos jogadores bons tecnicamente, não adianta ficar... Eu vi pessoas já cornetando o Alex Teixeira e há 15 dias atrás torcendo pela volta do jogador. O jogador está passando a fase de adaptação, normal. Ficou 12 anos fora do Brasil, agora bater é muito fácil. Eu quero ver, vestir a camisa e apoiar. É isso que eu estou falando, dizendo. Crítica, gente, também é normal você criticar. Podem criticar sempre, mas façam críticas construtivas, sempre dando... O que é uma crítica construtiva? O que eu enxergo como crítica construtiva? Olha, ele errou aqui, mas se ele fizer assim, ele consegue resolver determinada situação, seja na sua vida, seja no campo de futebol, seja onde for, sabe? Então, sempre dando uma sugestão de acerto, tá? Se você acha que está errado, dê uma sugestão de acerto, não só para o Vasco, mas para tudo na sua vida. Fica a dica aí, tá? Obrigado pelo carinho de todos. Não deixe de se inscrever no canal Vasco Connection, o canal que mais cresce transmitindo os jogos do Vasco no Brasil. Estou muito rouco ainda. Ontem a Copa Sérgio começou e nós estamos transmitindo a Copa Sérgio, um torneio disputado entre a imprensa aqui no Rio de Janeiro. Beleza? Um beijo no coração de todos e saudações vascaínas.